Boa noite, pessoal. É, Estou aqui apresentando hoje o meu trabalho de prática interdisciplinar do curso de licenciatura em pedagogia com o tema oficinas pedagógicas. O tema é geral. O nome do tutor externo da disciplina, Antônio José Alves da Silva, e a acadêmica eu, Dalila Maria de Souza. O tema do meu artigo é Tecnologias Assistivas para Alunos com Necessidades Especiais. O que eu quis tratar com esse tema? Bom, visto que hoje a sociedade, no mundo globalizado, tudo está se ligando, tudo está se enquadrando, as pessoas com necessidades especiais têm cada vez mais ganhando seu espaço. Isso é uma coisa muito positiva e que deve ser comemorada. Porém, ainda há alguns desafios a serem tratados com relação ao tema. Sabemos que a educação é um direito de todos, sabemos que as pessoas com necessidades especiais têm o direito a essa educação, mas ainda está um pouco debilitado a questão do acesso a essas pessoas ao ensino, principalmente no que tange o conhecimento e as habilidades dos professores envolvidos, da própria escola e até por parte das pessoas, né? Falta uma conscientização ainda por parte das pessoas com relação a esse direito, né? A essa inclusão social. Apesar dela ser muito falada, a gente ainda percebe que há um certo distanciamento, um certo preconceito com relação a incluir essas pessoas com necessidades especiais. O resumo do artigo o presente artigo ele busca apresentar e discutir o uso de diferentes tecnologias assistivas disponibilizadas para a construção da autonomia, aprendizado, desenvolvimento e inclusão social de alunos com necessidades educacionais especiais, analisando e descrevendo principalmente recursos simples, acessíveis e de baixo custo, porém de alta funcionalidade. A ampliação de uma habilidade funcional deficitária possibilitará a realização da função desejada, em que se encontra impedida por circunstâncias de deficiência ou pelo envelhecimento. Podemos então dizer que o objetivo maior das tecnologias assistivas é proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social, educacional e profissional, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado e trabalho. Ou seja, nós tratamos a pessoa com deficiência muitas vezes com receio, com medo. Às vezes, muito se diz que a pessoa com deficiência ela possui, né, uma certa dificuldade de interagir socialmente com outras pessoas, e há quem diga que isso dificulta bastante a inclusão, por conta da própria pessoa com deficiência não colaborar. Mas isso é algo que é mais responsabilidade de quem vai atrás dessas pessoas, de quem precisa incluir essas pessoas, do que mesmo dessas pessoas, porque muitas vezes a pessoa com deficiência ela não entende o que uma pessoa que não tem essa deficiência entende. Então, é por isso que existe essa inclusão, é por isso que professores, sociedade tem que mostrar, tem que incluir essas pessoas para que essa situação de déficit de conhecimento ela diminua, né? E essas pessoas possam ter um sentido na vida, né? Um sentido na vida para viver, para buscar realizar alguma coisa.
porque a pessoa com deficiência, ela é tão capaz quanto qualquer outra. O que ela se torna deficiente em alguma parte do corpo, ou mesmo psicologicamente, mas ela pode despertar outras habilidades que às vezes pessoas vistas como normais, entre aspas, aqui falando, não possuem. Então as tecnologias assistivas, ela vem justamente para ajudar nessa inclusão, né? Como a tecnologia pode ajudar nessa inclusão? E aí as palavras-chave, né? Tecnologia assistiva, a autonomia, alunos com necessidades e educação inclusiva, ou seja, uma ligação, né? A tecnologia assistiva gerando uma autonomia aos alunos com necessidades especiais, e isso se chama a educação inclusiva. E aí, introduzindo o nosso trabalho, fazendo a introdução, o termo tecnologia assistiva ainda é um termo novo, utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades. Novas realidades e novos paradigmas emergem na sociedade humana nos dias de hoje. Uma sociedade mais permeável à diversidade questiona seus mecanismos de agregação e vislumbra novos caminhos de inclusão social da pessoa com deficiência. Este fato tem estimulado e fomentado novas pesquisas, inclusive com a apropriação dos acelerados avanços tecnológicos disponíveis na atualidade. A presença crescente das tecnologias de informação e comunicação, os TICs, aponta para diferentes formas de relacionamento com o conhecimento e sua construção, assim como novas concepções e possibilidades pedagógicas. Nessa perspectiva, o presente artigo busca analisar e discutir a conjunção dessas diferentes realidades. A utilização de tecnologias assistivas, as TAs, para o amadurecimento do aluno com necessidades especiais, possibilitando ou acelerando o seu processo de aprendizado, desenvolvimento e inclusão social, apontando para o fim da ainda bem presente invisibilidade de pessoas com deficiência na sociedade. Justamente falando aí, né, que as TICs, né, e já veio, né, com essa missão, né, já é uma ferramenta a mais, né, que as pessoas, os profissionais têm para realizar essa inclusão. E as TAs, né, que são as tecnologias assistidas, são meios, né, usados com a tecnologia que a gente pode estar usando para incluir essas pessoas, né, usando a tecnologia a favor da inclusão. E aí, fundamentando o assunto aqui na fundamentação teórica, Batista nos diz em 2009 que as diferenças físicas, sociais, culturais, étnicas ou de qualquer sentido ou ordem que antigamente justificavam a exclusão escolar, hoje são compreendidas como uma forma de possibilitar a convivência com a diversidade e de aprender com as diferenças pessoais. Ou seja, antigamente, né, a escola existia esse preconceito, né, existia essa dificuldade de inclusão, e as diferenças sociais, culturais, étnicas, religiosas, tudo eram motivos para separar, né, as classes, separar na escola, separar na sociedade, tudo existia separação. Hoje, esses mesmos motivos são compreendidos como uma forma de possibilitar a convivência com a diversidade. Se fala tanto em diversidade, né, que o Brasil é um país miscigenado, é um país com uma diversidade enorme, e realmente né? Então a gente precisa, mais do que nunca, trabalhar com a diversidade, né? E essa convivência com as diferenças é que nos torna mais humanos, é que nos torna pessoas mais humildes, é o que nos torna pessoas mais conscientes, né, da verdadeira missão do ser humano no mundo. E aí, de acordo com Passarino, ele ainda diz,
em 2005, que essa educação inclusiva, ela traz benefícios para a sociedade e a todos os envolvidos, pois propicia a criação de uma sala de aula que respeita as diferenças e a diversidade, em que todas as pessoas aprendem a compartilhar, a compreender e a admirar as qualidades dos outros, na heterogeneidade humana, como possibilidade e não como prejuízo em termos de diferenças físicas e cognitivas. Ou seja, Passarino aí nos diz que a educação inclusiva, ela traz benefícios não só para a pessoa com deficiência, né? Ela traz benefícios para toda a sociedade e todos os envolvidos, né? Para a escola, ela propicia uma criação de uma sala de aula que respeita as diferenças, né? Que respeita a diversidade, né? E todas as pessoas aprendem a compartilhar o mesmo saber e a compreender e admirar as qualidades dos outros, cada um à sua maneira, né? Você aprende na escola a respeitar. Você tem um coleguinha que tem uma certa necessidade, né? Que você não tem, mas você, com a educação inclusiva, você passa a respeitar, né? Isso. O aluno, ele aprende a ver que aquele coleguinha, ele tem aquele probleminha, mas não é um problema, não chega a ser um problema, né? E quando ele vai ver na rua uma pessoa na mesma situação, ele vai ter essa percepção de ver que aquela pessoa é tão igual a ele como qualquer outra, né? E vai respeitar isso, né? E vai mostrar que entende isso, que respeita essa diferença, né? E aí é construída a identidade do aluno, né? A gente vai criar alunos sem esse preconceito, sem essa distinção, né? Que há tanto via na sociedade. Na área educacional, muitas tecnologias assistivas de baixo custo podem ser confeccionadas artesanalmente para contemplar as necessidades do contexto escolar, tais como... Bom, aqui a gente está vendo um pouco do que é essa tecnologia assistiva, né? Quando a gente fala em tecnologia assistiva, todo mundo já pensa em computador, celular, tablet, vídeo, filme, né? Mas a tecnologia assistiva, para as pessoas com necessidades especiais, elas têm que ser um pouco mais bem trabalhadas, né? Então aqui o autor, ele cita, né, aqui materiais, né, que podem ser fabricados manualmente, que não tem um alto custo para o professor e que pode ser uma forma de estar ali favorecendo esse ensino, né? Não é você pegar um filme, um tablet, um refletor, um computador e você não precisa de muita coisa. Materiais mesmo simples do dia a dia, né? Bengalas de cano, de PVC, ele fala aqui de lápis, caneta, tubo de cola, chapa de metal, né? Aí ele fala aqui que cada coisa favorece uma habilidade da pessoa, né? No caso aqui, pré-bengalas com cano de PVC, engrossadores, lápis, canetas, tubo de cola, pulseiras imantadas e chapa de metal sobre a folha auxilia a inibir os movimentos involuntários. Números e letras imantados ou com velcro, ortese moldável feita de EVA, metal, madeira ou massa durepox. Ou seja, são algumas coisas que você fabrica manualmente, né, usando aí a sua criatividade, que pode gerar uma aula mais criativa, né, uma aula mais envolvente para todos os alunos e vai envolver até aquele aluno que tem a dificuldade, né, aquele déficit de atenção, aquela criança com necessidade especial. Fundamentalmente, ela vai ser a beneficiada com essas tecnologias, ou seja, não é você chegar na sala de aula e aplicar aquele conteúdo, mas usar de métodos que possa chamar a atenção, né? E todas essas pequenas coisas aí que você, usando a criatividade, e a tecnologia está aí para isso, para nos ensinar, você pode melhorar e muito
né, a questão do ensino e da inclusão. A fim de alcançar o objetivo, né, desse trabalho, a minha metodologia foi de desenvolver uma discussão teórica sobre o assunto estudado, as tecnologias assistivas para alunos com necessidades especiais. E essa pesquisa ela é uma pesquisa de abordagem qualitativa, onde foi feita através de sites, blogs, livros e artigos de diversos autores, e foi possível fazer uma reflexão sobre o assunto, né? Infelizmente, a gente ainda pegou aí um final de isolamento, né, social, e esses trabalhos a gente trabalhou, né, de acordo mesmo em discussões teóricas, né, mas pela teoria você vê aí que tem uma bastante deficiência, né, na relação da educação inclusiva ainda. E aí, em sentido amplo, a pesquisa qualitativa ela utiliza de métodos, né, que evidenciam a importância e a interpretação do objeto de análise, que no caso aqui é a educação inclusiva, né, os alunos com necessidades especiais, e interage com estudos emitindo opiniões sobre o fenômeno de análise. Neste caso, é uma abordagem acerca sobre as metodologias, né, de ensino que os professores devem tomar diante dos alunos que exigem uma atenção especial, né, de como o professor pode estar trabalhando, né, com as tecnologias a seu favor para essa inclusão. E aí, como resultado, né, dessa pesquisa, ela nos permite considerar que a articulação desenvolvida entre as partes implicadas, mesmo que num processo inicial de fortalecimento dos elos que os unam, estão no caminho da busca por uma sistematização mais efetiva e que é o objetivo-alvo do processo, a aprendizagem significativa do aluno. Aí Sanches, né, disse em 2005 que a educação inclusiva é, antes de tudo, uma questão de direitos humanos. Nesse processo, cabe ressaltar que as pessoas da escola, que estão direto ou indiretamente ligadas ao aluno, necessitam estabelecer parâmetros para criar as discussões necessárias de aprendizagem. Contudo, é necessário que as mudanças também ocorram na sociedade para que se torne realmente acessível e inclusive de forma que proporcione funcionalidade e participação, né? Então, Sanches aí nos diz, né, que a educação inclusiva é mais, antes do que tudo, uma questão de direitos humanos. E a gente lembra que antigamente, né, as pessoas, essas tecnologias, né, esses métodos de inclusão, eles eram usados somente nos hospitais, né, porque as pessoas com necessidades especiais, elas eram vistas como doentes mesmo, e nos hospitais já muito se usava, né, esses meios de inclusão propriamente dentro do sistema médico, né, como as crianças eram vistas como doentes. Então, no meio educacional não existia lugar para elas, então os hospitais era que fazia esse serviço, né, como a gente tem aí algumas instituições, né, como a ACD, que faz esse processo de inclusão e tudo mais. E aí a gente conclui o que, né, com esse trabalho? Que as tecnologias de informação e comunicação têm se inserido no ambiente escolar com muita eficácia. A principal questão é utilizar tais ferramentas de forma singularizada dentro do perfil da demanda de cada aluno. É preciso, então, sensibilizar o professor que, para que este conheça seu aluno inserido em sua dinâmica familiar e essa dinâmica seja compreendida como parte de contexto socioeconômico e cultural. Entendemos que, a partir da atuação do professor com um projeto singularizado para a problemática de cada aluno, é que as ferramentas tecnológicas podem atingir a excelência de sua eficácia, que é justamente, faz todo o sentido essas palavras,
porque depende muito mais das pessoas do que a própria tecnologia, porque a tecnologia não pode agir sozinha, né? Ela veio como um meio para ajudar ao professor. Então essa consciência ela deve sair do professor. O professor ele tem que ter uma mente aberta, ele tem que ter uma mente informatizada, informada, ele tem que ter uma mente conhecedora, né, das pessoas com necessidades especiais e ter essa visão de inclusão, né, ele ter essa vontade, ele ter essa dinâmica criativa de querer incluir aquele aluno, né, e fazer a parte dele, né, porque depende muito do professor, isso também. O professor, como mediador da sala, ele é o responsável por fazer a interação desse aluno, né, com o aprendizado e com os demais colegas. E aí, com isso, eu finalizo o meu trabalho, né? Aí são algumas referências do meu trabalho. Eu espero que todos tenham entendido, podido absorver um pouco, né, dessa importância da inclusão social, da inclusão dos alunos com deficiência, e que todos tenham conseguido receber positivamente a mensagem que eu quis passar aqui. Uma boa noite a todos e muito obrigada.